Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma lição da Escola Sabatina? Estamos na lição 9, a fonte da vida. Verso para memorizar, João 14, verso 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E na parte de sábado, essa parte introdutória, está falando aqui da expressão que Jesus se utiliza algumas vezes aqui no Evangelho de João, com a expressão eu sou, né? Aquela mesma expressão que Deus usou para falar com Moisés. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa expressão, né? Que ele vai, através dessa expressão, dizer que ele é Deus. E também vamos falar um pouco sobre, apesar desta revelação, Jesus foi rejeitado por muitos, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. A vida estava nele. Lá em João capítulo 1, verso 1, nós iniciamos, né, o trimestre. Jesus afirma claramente que ele é Deus, o Filho Divino, né? Ele faz referência, esse verso, né, o capítulo 1, verso 4, faz referência à vida. E deve ser necessariamente a vida o quê? Divina, né? A autoexistência eterna, que não deriva de coisa alguma, né? Pelo fato de que Cristo possui vida em si mesmo, ele pode dar sua vida e retomá-la. E pelo fato de ter vida em si, pode dar vida a quem ele quiser. E aqui tem uma expressão, né? E algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, que diz assim: E assim como Moisés, um verso lá em João, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Então remonta a algo que aconteceu lá no povo de Israel, que o povo adoeceu e todas as vezes que eles olhavam para essa serpente, né, que Deus mandou Moisés construir, eles eram curados, né? Então, aqui está dizendo que Jesus assim também tomou o nosso lugar, pois somos atingidos pelo pecado. E ele assumiu essa penalidade, né, que era nossa, para que nós pudéssemos ter a vida dele, né, que era dele. Cristo também deseja que tenhamos vida e vida em abundância, né? Cristo veio para revelar ao Pai para nós. E aí tem um verso aqui que diz assim: Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai, né? Certa vez ele disse para um discípulo: Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele sempre demonstrou o caráter do Pai para todas as pessoas, né? Então Jesus, ele revela o caráter de Deus. As palavras da vida eterna, né? Vida eterna trata de um tema que permeia todo o Evangelho de João. A ideia de vida eterna é mencionada várias vezes, né? Por exemplo, no contexto da alimentação, né? Quando alimentou ali cerca de 5.000 homens, né? E Jesus, ele diz que era o pão da vida. E ele estava falando ali de vida eterna, de salvação, né? A expressão vida eterna refere-se ao poder vivificante que traz salvação e sentido à existência presente, bem como a vida que não terá fim, né, quando nós a recebemos na volta de Jesus, né? Aí teremos vida e vida eterna, né? Assim como Jesus se tornou carne, a ressurreição que ele prometeu ocorrerá no tempo e no espaço, dando vida ao corpo físico. Trata-se da ressurreição, uma renovação da vida do Éden, né? E aqui, como que nós poderemos então receber esta vida eterna? A Bíblia e a lição nos mostra que somente pela fé cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos esta fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus. Jesus se revela a nós e nós então tomamos a decisão de nos entregarmos a Ele de forma consciente, né? Nós nos arrependemos e aí então reivindicamos, né, o sangue de Cristo para obter o nosso perdão e a purificação dos nossos pecados. E aí tem uma expressão aqui, né, quando Jesus pergunta para Pedro se ele também o abandonaria, e Pedro diz: Para onde irei se só tu tens a palavra de vida eterna, né? A salvação. E aqui a lição está dizendo que a salvação ela não vem da filosofia, não vem da história ou da ciência, ou de nenhuma disciplina humana, né? Ela vem de Jesus, ele é a fonte da vida, que possuímos a vida eterna, que Jesus, possuindo a vida eterna em si mesmo, oferece gratuitamente a todos
que respondendo ao Espírito Santo o aceitam, né? Só ele pode dar a vida, porque ele é o originador, ele é o criador da vida, ele é a própria vida. Crer e nascer de novo, né? João escreveu em seu evangelho para que nós crêssemos em Jesus e para que crendo nele tivéssemos vida eterna em seu nome, né? Então, são duas etapas. Recebemos a Jesus, isto é, cremos nele, e depois ele nos dará poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nascemos de novo, né? Assim, há um aspecto humano e um aspecto divino, né? Em se tornar cristão, devemos agir com fé e receber, né, Cristo, né? Estar abertos à luz, mas é Deus que regenera o coração humano. A nossa parte é aceitar. Então, quando você recebe a mensagem, é o momento de você tomar a sua decisão de aceitar ou rejeitar esta salvação. A própria fé, ele é um dom de Deus, né? Que vem para nós através de ouvirmos a palavra de Deus, né? É desta maneira que nós temos fé. A fé bíblica, que se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração, é o fundamento da nossa fé. O entendimento bíblico, né, a respeito afirma, né, que a própria fé, ele é o fundamento, ele é um dom de Deus, né? Não vem de ações humanas, mas é um dom gratuito que Deus nos dá. Começamos com o fundamento da fé e a partir daí crescemos em compreensão e em graça, né? Ao ouvirmos a palavra de Deus, a fé então entra em nosso coração e a partir deste momento nós passamos a crer e aí nós aceitamos aquilo que Cristo fez por nós. Rejeitando a fonte da vida. Algumas das narrativas mais tristes da Bíblia estão no Evangelho de João. O eu sou, né? Cristo, o próprio Deus, foi rejeitado por muitos do seu próprio povo, né? Como diz o verso bíblico, veio para os seus e os seus não o receberam, né? Não é de admirar que Paulo também tenha advertido. Portanto, não percam a confiança de vocês. Cristo foi rejeitado porque não aceitaram a sua palavra, né? Então a palavra chegou e muitas pessoas não aceitaram. E aqui na lição ela vai trazer para nós uma história que aconteceu lá no antigo Israel, né? Em Números 13, que é quando Moisés envia 12 espias para olhar a terra de Canaã. Mas antes disso, Deus já tinha dado a instrução. Mandou eles olharem a terra que era deles, que eles iriam possuir. Então, Moisés envia 12 espias. Então, eles vão, analisam lá a terra de Canaã e voltam com seus relatórios. E foram feitos 2 relatórios. 10 espias falaram muitas coisas ruins, porque viram gigantes, viram a dificuldade, enquanto apenas 2, né, tiveram a certeza que eles possuiriam aquela terra. O pecado dos hebreus que estavam em Cades Barneia foi duvidar da palavra de Deus, porque quando Moisés mandou eles para olhar a terra, Deus já tinha dado a palavra dizendo que essa terra era deles, eles possuiriam. Então era para eles analisarem e trazer notícias de lá, né? E quando eles então pensaram na possibilidade de não conseguir entrar na terra, eles estavam duvidando da palavra de Deus, né? Com base na fé, no poder da palavra, 2 espias concluíram que deveriam seguir em frente. Só 2 conseguiram ali ter fé na palavra de Deus, enquanto os outros duvidaram, né? E para terminar, condenação. Quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, né? Então, algumas pessoas, elas rejeitam a verdade. Rejeitar Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Deus transmitiu, por exemplo, a Eva luz, né, a respeito da árvore que estava no jardim. Deus já tinha dado todas as informações, mas quando Satanás começou a questionar esta palavra que foi dada a Eva, ela então duvidou da palavra de Deus, começou a questionar
e deu então lugar ali para os seus sentidos, né? Começou a desejar aquele fruto e você sabe da história, né? Infelizmente pecou, né? Enganada, ela se afastou da luz e o seu marido também seguiu o mesmo caminho, né? E nós vamos ver agora, então, já no Novo Testamento, Cristo, né, sendo tentado no deserto e como ele combateu os enganos de Satanás. Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista, né, que Adão e Eva usaram, né, os antediluvianos, o povo de Israel lá, né, os 12 espias, de duvidar, questionar a palavra de Deus. Mas Cristo, mesmo passando 40 dias ali de jejum, quando ele se deparou com a tentação de Satanás, ele não duvidou da palavra de Deus. Pelo contrário, ele reafirmou aquilo que está escrito na palavra e assim então ele venceu Satanás. Ele agiu com base nas coisas celestiais e não segundo os padrões de pensamento deste mundo. Finalmente, né, ou facilmente, Cristo poderia ter raciocinado, né? E decidido tomar uma decisão diferente. Podia ter pensado ali e chegar numa razão humanista, né? Racionalizado, mas, né? O que ele fez foi diferente. Ele permaneceu na palavra de Deus. Ele não deu espaço para dúvidas, para questionamentos. Ele foi certeiro na palavra de Deus. Tantas pessoas cristãs fazem isso, né? Começam a racionalizar, trazer razão humanista, humana, tentar ali achar uma lógica para aquilo e acabam se enrolando e sendo enganadas, ao invés de ficarem, permanecerem na palavra de Deus. Nunca duvide da palavra de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Permaneça fiel à palavra de Deus. Mesmo que em alguma situação você não entenda exatamente aquilo, um dia Deus deixará tudo claro para você. Permaneça fiel à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos pelo que tu és, Senhor, lendo todas essas histórias, vendo que o Senhor, ao longo da história da humanidade, do cristianismo, durante toda a história do teu povo, o Senhor esteve presente, dando a tua palavra, nos orientando, nos dando fé, nos dando tudo o que a gente precisa, Senhor, para que confiemos em Ti. E que o Senhor permaneça em nós, para que em toda e qualquer situação fiquemos com a Tua palavra, não duvidar, não ficar racionalizando, não ficar pensando de maneira humanista, tentando encontrar uma lógica humana, mas permanecermos fiéis, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor, e assim não sejamos enganados. Te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você para continuarmos juntos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.